Hoje nós vamos começar a falar sobre a segunda parte do sistema visual. Então, nessa segunda parte, nosso objetivo é abordar a questão do processamento visual através das vias visuais centrais. É mais ou menos tentar explicar como que a gente interpreta essa imagem em comparação com essa imagem. Então, contexto, contorno, forma, tudo isso faz parte de como a gente processa aquilo que a gente está vendo. Tudo começa lá na retina. Então, aqui a gente está vendo a estrutura da retina e a gente observa que a parte mais externa é o epitélio pigmentado, que é como se fosse um fundo escuro da câmera, né? Então, sobre esse epitélio pigmentado, a gente tem a camada de fotorreceptores, e esses fotorreceptores tendem a se comunicar com essa segunda camada de células, que são as células bipolares. Por sua vez, as células bipolares se comunicam com as células ganglionares, que são as células que vão nos interessar muito, porque elas têm axônios longos que vão formar o nervo óptico. Ainda nessa imagem, a gente pode ver que um fotorreceptor pode falar diretamente com uma bipolar, que pode falar diretamente com uma célula ganglionar. Mas a gente tem células como se fossem intermediárias em cada zona de sinapse. Então, entre a sinapse dos fotorreceptores e das bipolares, existem as células horizontais, fazendo essas sinapses entre as células em cada camada. E na camada de sinapse entre a célula bipolar e a célula ganglionar, a gente encontra as células amácrinas, que têm mais ou menos o mesmo papel, ou seja, elas podem comunicar um fotorreceptor mais ou menos distante, ou melhor, uma bipolar mais ou menos distante, como essa, a essa ganglionar aqui. E as células horizontais fazem o mesmo em relação aos fotorreceptores e às bipolares. Bom, ainda em relação à retina, existe uma coisa que chama a atenção, é a desigualdade na distribuição dos fotorreceptores. Então, esse primeiro gráfico mostra que o número de receptores, ele é diferente ao longo de toda a retina. Então, se a gente imaginar a retina como alvo, o 0 graus é o centro desse alvo, é o centro desse diagrama, né? E a gente tem círculos concêntricos em 10, 30, 50 graus. O que se observa é que a 0 graus, ou seja, bem no centro da nossa retina, naquela região chamada de fóvea, existem somente cones, aqui representados por essa linha azul. Então, existem muitos cones na retina, mas esses cones, eles praticamente inexistem a partir de 10 graus para além do centro. Então, a gente tem muitos cones no centro e quase nada ou nada na periferia. Já os bastonetes, representados pela linha vermelha, eles têm um comportamento diferente. Eles não existem a 0 graus. Então, naquela parte central da fóvea, não existe nenhum bastonete. Mas eles se concentram em muita quantidade ao está vendo é a inserção do nervo óptico lá na retina, onde a gente chama de ponto cego. Os bastonetes na retina. Parece que são mais bastonetes, né? Porque os cones, eles se concentram somente nessa área aqui. Então, quando a gente pensa nessa distribuição entre cones e bastonetes, uma outra situação que chama a atenção é que na região central da retina, os campos receptores tendem a ser muito pequenos. E essa seria a relação mais ideal possível, né? Um cone fala com apenas uma bipolar, que fala com apenas uma célula ganglionar. Então, quando a gente for pensar qual é o campo receptor dessa célula ganglionar, a gente vê que esse campo receptor é só essa pequena área da retina que contém esse cone. Já as células ganglionares que estão nas periferias da retina, seja em qualquer direção, elas podem ter essa conformação. Então, vários fotorreceptores
fazem sinapse com várias bipolares, que por sua vez fazem sinapse com apenas uma célula ganglionar. Então, o campo receptor dessa célula ganglionar deve ser toda essa área da retina onde estão esses fotorreceptores. Continuando, a gente está vendo a mesma imagem, né? Uma outra imagem sobre o mesmo tópico, e aqui a gente vê a luz entrando no olho, atravessando todas essas estruturas, que, como foi dito antes, devem ser transparentes, justamente para não oferecer nenhuma resistência, nenhuma barreira à passagem desse raio luminoso. E aqui esse pedacinho aumentado está representando a retina. Então, o raio luminoso, ele precisa, inclusive, atravessar todas essas estruturas celulares para finalmente atingir os fotorreceptores, aonde vai ocorrer a fototransdução. Uma vez ocorrida a fototransdução, agora a informação transformada em sinal neural, a luz deixou de ser luz e virou um sinal neural. A partir daqui, o caminho é o inverso. Então, os fotorreceptores passam essa informação para as bipolares, que por sua vez passam para as ganglionares. E é por isso que, como as ganglionares são as únicas células da retina que têm um longo axônio, é por isso que elas vão ser chamadas de neurônios 1 da visão, porque elas são as células que vão formar o nervo óptico, e é onde vai ser possível estudar melhor o funcionamento das células ganglionares. Então, pensando que as células ganglionares dentro de cada olho se projetam pelo nervo óptico e caminham em direção à segunda sinapse, que vai ocorrer aqui no corpo geniculado lateral. Então, aqui estão os neurônios chamados de neurônios 2 da visão, nesse núcleo talâmico, que, por sua vez, os axônios desses neurônios vão se projetar áreas. Esses neurônios localizados no córtex visual primário também são neurônios visuais e, portanto, serão estudados conforme as outras áreas. Antes de caminhar nessa questão do processamento visual propriamente dito, é bom a gente lembrar que existem células ganglionares que não vão parar no tálamo, não passam pelo corpo geniculado lateral. Então, para onde essas células ganglionares iriam? O primeiro lugar é o hipotálamo. Então, nessa imagem, a gente vê o olho, o nervo óptico e o axônio das células ganglionares aqui dentro desse nervo óptico se dirige ao hipotálamo, mais especificamente ao chamado núcleo supraquiasmático do hipotálamo. Quem é o núcleo supraquiasmático do hipotálamo? É o núcleo que regula o nosso ciclo circadiano. Então, o input visual, ele é muito relevante para que a gente controle adequadamente as nossas funções biológicas, sabendo que elas são diferentes, caso esteja de dia, caso esteja de noite, e principalmente que horas são, né? Então, o nosso relógio biológico se encontra nesse núcleo supraquiasmático, que recebe, portanto, essas informações sobre luminosidade e sobre o funcionamento da retina. Então, existem vários tipos de células ganglionares, mas o tipo de célula ganglionar que se projeta aqui para o hipotálamo é um tipo bastante particular. São as células ganglionares intrinsecamente fotossensíveis, e elas estão distribuídas aleatoriamente na retina e enviam projeções aleatórias aos núcleos supraquiasmáticos. Elas apresentam longos dendritos com melanopsina, que é um fotopigmento, formando redes de captação da luz, diferente dos cones e bastonetes, que têm uma captação muito bem delimitada no espaço. Então, são células ganglionares que poderiam até mesmo substituir os fotorreceptores, porque elas próprias podem fazer fototransdução. Então, elas não são responsáveis pela visualização discriminativa dos objetos, mas elas trazem essa informação muito importante para o hipotálamo e contribuem para regular o nosso ritmo circadiano.
Uma outra área que é alvo das células ganglionares, sem ser o corpo geniculado lateral, são as áreas do mesencéfalo responsáveis pelos movimentos oculares e pelo reflexo pupilar. O reflexo pupilar a gente já viu bastante na aula passada, e é no mesencéfalo que se encontram esses núcleos parasimpáticos responsáveis pela contração da pupila, pela miose observada quando se joga a luz. E é aqui no mesencéfalo também que se encontra uma estrutura chamada de colículo superior. Então, o colículo superior está representado aqui e também está representado nesse corte de mesencéfalo. O colículo superior, ele é responsável por um tipo bastante particular de movimento, que são os movimentos oculares rápidos, que são chamados de sacadas. Então, essas células, elas também não processam a informação visual para discriminar o objeto e para nos fazer ter a percepção daquilo que é visto, mas elas contam com a informação visual para realizar os seus processos reflexos. Bom, as células ganglionares, além daquela célula ganglionar que a gente já viu que se projeta para o hipotálamo, elas se dividem em pelo menos 3 tipos, provavelmente mais tipos, mas 3 tipos bastante conhecidos, que são as células do tipo M, P, ou nenhuma coisa nem outra, são as células não M, não P. Reparem que as células P são as mais abundantes nas retinas. Elas correspondem a 90% de todas as células ganglionares. Os outros 10% se dividem em células M e em células não M, não P. Aqui, outra diferença é o tamanho do campo receptor. Essas células, ainda que em pequena quantidade, têm um campo receptor muito grande, enquanto que essas células, em muita quantidade, têm um campo receptor bem pequeno. Outra coisa que se sabe sobre a estimulação dessas células ganglionares é que a célula M, ela acaba sendo sensível ao baixo contraste. Portanto, a maior parte da sua aferência dos fotorreceptores deve ser de bastonete, enquanto que as células P e as células não M e não P, elas percebem a cor. Então, provavelmente, a aferência para essas células ganglionares é preferencialmente a partir dos cones. Elas também têm uma resposta diferente quando estimuladas. Então, a célula M responde de forma rápida, de forma fásica, enquanto que a célula P responde com uma resposta mais prolongada, chamada de resposta tônica, e que pode ser vista aqui no gráfico, na parte de baixo desse slide. Bom, quando a gente pensa no processamento visual, qual seria o passo para estudar essa questão? Como que o meu cérebro percebe aquilo que os meus olhos veem? Então, o primeiro passo é entender como funciona o campo receptor dos neurônios da visão. E é isso que a gente vai mostrar a partir de agora. Então, a gente vai falar do campo receptor da célula ganglionar, que é o nosso neurônio 1, depois da célula no tálamo, que é o nosso neurônio 2, e depois das células que estão no córtex visual primário, que a gente está chamando de nosso neurônio 3. Antes de falar do campo receptor dos neurônios da visão, vamos fazer uma comparação com os neurônios somatosensoriais. Então, aqui a gente está vendo neurônios pseudo-unipolares, né? E a ramificação deles lá na periferia origina esses pequenos campos. Observem que nessa situação, esse objeto acaba atingindo 2 campos diferentes e, portanto, esses estímulos são percebidos como diferentes. No entanto, a gente sabe que no sistema somatosensorial existem células que têm um campo receptor bem grande. E nesse caso, a chance de 2 estímulos caírem sobre um mesmo campo é muito grande. Então, o que a gente viu lá do sistema somatosensorial? Que essas células discriminam melhor o objeto do que essas células que têm um campo receptor muito grande. Uma outra situação que acontecia lá no sistema somatosensorial
é numa situação bastante comum nos sistemas sensoriais que a gente chama de convergência. Então, aqui a gente tem uma célula primária, né, uma célula de primeira ordem, com o seu campo receptor, e ela faz sinapse com um neurônio chamado neurônio de segunda ordem. Se só ela faz sinapse aqui, qual será o campo receptor desse neurônio de segunda ordem? É o mesmo campo receptor da célula número 1, da célula primária. Nesse outro exemplo, a gente tem a situação onde um neurônio de segunda ordem, na verdade, recebe essa informação, recebe sinapse de 3 outras células de primeira ordem, cada uma com seu campo receptor. Ainda que esses campos receptores sejam pequenos, o campo receptor da célula de segunda ordem acaba se tornando um grande campo receptor, porque corresponde à soma de todos esses aqui. Então, quando a gente pensa no campo receptor dos neurônios da visão, a gente tem que trazer esses princípios e pensar, avaliar o que vai acontecer com o campo receptor em cada etapa do processamento. Então, essa história rendeu vários Nobéis, né? O primeiro Nobel veio em 1967 e foi dada para esses senhores por suas descobertas a respeito dos processos visuais primários, fisiológicos e químicos no olho. Então, eles fizeram estudos sobre fototransdução, mas eles também foram capazes de fazer um experimento muito curioso, onde eles registravam o campo receptor das células ganglionares. Como que esse experimento foi feito? Eles conseguiram colocar um animal, em geral um gato ou um macaco, nessa foto um gatinho, e conseguiram, esse animal está anestesiado e está dentro desse aparelho chamado estereotáxico, onde é possível medir as coordenadas para se fazer uma neurocirurgia nesse animal. Então, o objetivo desse experimento era colocar um eletrodo dentro do axônio da célula ganglionar. Quando se liga esse eletrodo, que está dentro do axônio da célula ganglionar, a um amplificador, esse amplificador, junto com, hoje em dia, computadores, né, registra graficamente quantos potenciais de ação passam por ali. E também registra de forma que a gente possa ouvir o barulho dos disparos dos potenciais de ação. Então, como um experimento que originou um Nobel, foi possível colocar o eletrodo dentro da célula e, com isso, saber toda vez que essa célula disparava potenciais de ação. Ou, melhor dizendo, toda vez que passava um potencial de ação por aqui. Bom, o que se viu com esse experimento é que o campo receptor das células ganglionares ele é muito diferente do campo receptor das células do sistema somatosensorial. Então, esses campos receptores funcionam como se fosse um dentro do outro, como se houvessem 2 campos receptores ao invés de apenas um campo. A esse fenômeno, a essa característica, se deu o nome de oponência centro-periferia. Então, o que essa oponência centro-periferia mostrou? Mostrou que cada célula ganglionar, a célula é mais sensível a diferenças de iluminação dentro do seu próprio campo receptor. Então, quando a gente tinha no sistema somatosensorial 2 estímulos caindo sobre o mesmo campo, a gente não era capaz de distinguir entre esses 2 estímulos. Quando a gente tem campos receptores como o das células ganglionares, a gente amplia a possibilidade de percepção, porque se a célula responde diferente quando a luz incide na periferia do campo ou quando a luz incide no centro do campo, eu com isso consigo ter mais possibilidades de resposta. Então, esses pesquisadores observaram que a resposta neural exagera o contraste entre as bordas, que é mais ou menos o que a gente percebe observando esses quadrados aqui na parte de baixo do slide. Então, a gente está vendo 4 quadrados,
um preto e os outros em variados tons de cinza, e parece que o quadrado preto salta aos olhos, não é verdade? É como se esse quadrado tivesse muito realçado. O que está realçado? É o contraste entre o preto e entre o branco do fundo desse slide. Então, imaginem que olhando essa partezinha desse objeto, desse campo visual, aqui esteja o campo receptor de uma célula ganglionar. Então, metade do campo receptor está na área preta e metade está na área branca. Quando isso acontece, essas células despolarizam intensamente. Então, existem dois tipos de campos receptores nas células ganglionares. E isso divide as células em células on-center e células off-center. As células on-center, elas despolarizam quando a luz incide no centro, enquanto que as células off-center, elas despolarizam quando a luz incide na periferia. Centro e periferia do próprio campo receptor de uma única célula ganglionar. Então, se a gente vem para esse exemplo, né? Esse não é um experimento real, é uma representação. Então, eu estou representando um pedaço de retina e eu desenhei sobre esse pedaço de retina o campo receptor de uma célula que eu estou com o eletrodo lá estudando. Então, se o eletrodo está no axônio de uma célula ganglionar que enxerga esse pedaço de retina, então eu posso saber quando passam potenciais de ação por ele. E nessa situação, imaginem que todo esse campo receptor está iluminado. Nessa situação, essa célula está gerando 3 potenciais de ação nesse tempo. Por outro lado, eu posso apagar essa luz e deixar esse campo receptor completamente no escuro. Então, se tudo estiver no escuro, se todo o campo receptor da célula ganglionar estiver no escuro, essa célula que eu estou estudando com o eletrodo dentro do seu axônio responde desse jeito aqui. Isso daqui está diferente disso daqui, mas não é muito diferente, né? O que é muito diferente dessa situação A e dessa situação C? É a situação intermediária. Então, nessa situação, o que aconteceu? Esse é o campo receptor da célula, e essa célula é uma célula off-center. Então, ela despolariza quando a luz se encontra somente na periferia, que é essa situação. Então, aqui a gente tem luz na periferia e a gente cobriu, colocou o centro do campo da célula na sombra, colocou um ponto escuro e agora o centro do campo receptor não mais é iluminado. Nessa situação, o que acontece? A célula dispara maximamente. E daí a gente chama esse estímulo de estímulo ótimo. Então, é a situação onde a célula responde com o maior número de potenciais de ação. A gente poderia continuar nesse exemplo, agora pensando num objeto que se move ao longo do campo visual. Então, eu tenho a mesma célula off-center e a situação onde todo o campo receptor está iluminado. Nessa situação, a célula responde com poucos potenciais de ação. De repente, a gente começa a cobrir o campo receptor dessa célula com uma sombra, com um contraste. Pode ser, por exemplo, aquele quadrado preto que a gente viu no slide anterior. Então, agora, o que está acontecendo com essa célula? Tem luz na periferia. Tem menos luz na periferia do que aqui. E tem luz no centro. Então, qual é a resposta da célula? Praticamente nada, né? Ela não gera nenhum potencial de ação. Mas como assim? Se a célula despolariza quando tem luz na periferia? Sim, só que existe o quê? Oponência, centro, periferia. Então, numa célula off-center, quando o centro do campo receptor está iluminado, ele gera uma forte inibição. E é por isso que essa célula, nessa situação, não apresenta potenciais de ação.
Por outro lado, imaginemos que esse objeto continue se movimentando através do campo visual e agora essa margem preta, essa sombra, ela tapa o centro do campo receptor. Agora a gente tem luz só na periferia, ainda que numa pequena parte dessa periferia. Só que agora vejam como a célula responde. Ela responde com muitos potenciais de ação. Se essa imagem, se esse contraste, se esse objeto continua se movimentando e deixa todo o campo do receptor não iluminado, a célula volta a responder de maneira intermediária, como era essa situação. Então, a grande vantagem do campo com oponência centro-periferia das células ganglionares é que uma única célula, um único campo receptor, foi capaz de discriminar entre pelo menos 4 situações diferentes. Então, dependendo de onde está a luz dentro do campo receptor, a célula é capaz de responder de forma diferente, coisa que as células do sistema somatosensorial não eram capazes de fazer. Bom, e como é que esses campos receptores das células ganglionares são formados? O campo receptor de uma célula ganglionar sempre é formado pelas células que fazem sinapse nela. Então, a gente viu que os fotorreceptores se comunicam com células bipolares, que por sua vez se comunicam com células ganglionares. Além disso, a gente tem aquelas células intermediárias, né, em cada faixa de sinapse. Nessa faixa, as células horizontais e nessa faixa de sinapse, as células amácrinas. Nesse nosso exemplo, a gente tem um cone que está numa região escura da retina e, portanto, ele está despolarizando. Então, os fotorreceptores, eles têm uma coisa chamada corrente no escuro. Eles despolarizam na ausência da luz. E quando eles despolarizam, eles liberam o glutamato. E esse glutamato vai agir nessa célula bipolar e nessa célula bipolar. Só que ele vai agir através de receptores diferentes. Então, através dos receptores metabotrópicos, o glutamato acaba hiperpolarizando essa célula, levando a uma diminuição da frequência dos seus potenciais de ação e, consequentemente, do disparo da célula ganglionar que se liga a ela. Em compensação, o glutamato liberado para essa outra célula acaba estimulando a célula, despolarizando-a. E se a célula bipolar despolariza, aumenta o disparo na célula ganglionar correspondente. Esse mesmo fotorreceptor agora se encontra iluminado. Então, a luz que estava ao redor desse fotorreceptor agora está nessa área da retina, aonde está esse fotorreceptor. E se o receptor despolarizava no escuro, com a luz, ele vai hiperpolarizar. Quando esse fotorreceptor hiperpolariza, diminui a quantidade de glutamato nessa fenda sináptica e acontece o contrário do que acontecia aqui. Então, se essa célula antes era hiperpolarizada pelo glutamato, agora, quando o glutamato diminuiu, ela vai ser despolarizada e vai aumentar os potenciais de ação na célula ganglionar que se liga a ela. O mesmo acontece do outro lado. Então, se antes essa célula despolarizava com o glutamato, agora que o glutamato diminuiu, essa célula hiperpolariza. E se ela hiperpolariza, também diminui a frequência dos disparos na célula ganglionar correspondente. Bom, agora a gente pode acrescentar elementos a esse exemplo. Então, a gente tem o exemplo do fotorreceptor quando ele está iluminado, e a gente viu que isso diminui a quantidade de glutamato disponível aqui nessa faixa de sinapse. Aliado ao que já estava acontecendo com essas células bipolares, existe um outro fotorreceptor, esse sim, despolarizando porque está no escuro. E quando ele despolariza, ele libera glutamato. Só que esse glutamato agora vai agir sobre células horizontais que serão ativadas e vão liberar GABA.
Então, o GABA acaba para contribuir para a hiperpolarização dessa faixa de células, né? Dessa célula bipolar e da sua ganglionar correspondente. O contrário também é verdadeiro. Então, se esse cone está no escuro, enquanto esse está iluminado, a situação se inverte, de tal forma que essa célula bipolar se torna hiperpolarizada, enquanto que essa célula bipolar se torna despolarizada. Qual é a conclusão dessa formação dos campos que a gente está vendo? Então, depende de como as células se comunicam pela via direta, e ainda na via direta, depende do tipo de receptor para glutamato que as células bipolares vão ter. Aliado a isso, a gente tem o advento, né, da interferência, vamos chamar assim, das células horizontais. E essa interferência acaba por favorecer uma das vias. Então, isso daqui ajuda com que essa célula seja hiperpolarizada e, portanto, o sinal da célula ao lado, que está despolarizada, pode sobressair. Então, a iluminação diferenciada através do campo receptor das células ganglionares gera um estímulo que é chamado um estímulo ótimo para essas células. Elas preferem ver isso daqui, considerando que elas enxergam toda essa área da retina, quando parte do campo é iluminado, isso melhora a resposta dessas células. A gente também pode ver, através desse outro diagrama, como funcionam os campos receptores das células ganglionares. Então, nessa coluna, a gente tem células ganglionares do tipo on-center, elas despolarizam quando a luz está no centro. E aqui, as células ganglionares do tipo off-center, elas despolarizam quando a luz está na periferia. Então, se a gente coloca a luz, representada por esse pontinho claro, só no centro, e esse feixe de luz é pequenininho, essa célula dispara muitos potenciais de ação. O simples fato de mover esse feixe de luz para a periferia faz com que essa célula diminua a quantidade de potenciais de ação que estão sendo geradas. O que seria, então, o estímulo ótimo dessa célula on-center? É quando o feixe de luz ocupa toda a área central do campo receptor. Então, nessa situação, é onde a gente encontra mais potenciais de ação relacionados à iluminação. Então, isso é o que se entende por estímulo ótimo. Ou seja, o que essas células ganglionares realmente gostam de ver? Elas gostam de ver apenas parte do seu campo iluminado e essa parcialidade exclui totalmente ou inclui totalmente o centro do seu campo receptor. O mesmo é válido para as células off-center. Então, quando a luz incide no centro, ela tem essa resposta. Quando a luz incide na periferia, ela dispara mais potenciais de ação. Mas se a luz estiver totalmente no centro, ela fica completamente inibida. Então, qual é o estímulo ótimo dessa célula off-center? Quando a luz se concentra em toda a periferia da célula e o centro do campo receptor está completamente na sombra ou no escuro. Bom, dito isso, então a gente caminhou das células ganglionares e vimos como elas funcionam. E agora, essas células ganglionares que têm essa particularidade tão interessante no seu campo receptor, elas estão se projetando para esse núcleo talâmico chamado corpo geniculado lateral, para finalmente se projetarem aqui para o córtex visual primário. Vamos ver então como é que as coisas funcionam lá no corpo geniculado lateral. Bom, o primeiro experimento que a gente vai relatar é um experimento que tenta fazer um traçado anatômico. Então, a gente sabe que a retina temporal de cada olho se projeta para o corpo geniculado lateral do mesmo lado.
Então, as retinas temporais se projetam ipsilateralmente, enquanto que as retinas nasais, de ambos os olhos, se projetam contralateralmente. Então, elas sempre atingem o corpo geniculado lateral do outro lado. Então, o experimento demonstrado aqui é um experimento onde se injeta um corante, um traçador colorido dentro de cada olho. Então, digamos que eu injete um traçador azul nesse olho e vermelho nesse olho. Esse traçador tem uma propriedade bastante interessante, que é a de atravessar a sinapse e corar a célula seguinte que recebe aquela sinapse. Então, é exatamente isso que está acontecendo aqui no corpo geniculado lateral. Todas as células do corpo geniculado lateral recebem sinapses dos axônios das células ganglionares que vieram aqui do olho. Se essas células ganglionares horas trazem um corante de uma cor, horas trazem o corante de outra cor, eu vou conseguir marcar as células que recebem de um olho ou de outro olho. E essa imagem aqui está nos mostrando que o corpo geniculado lateral do tálamo é quase que um mini córtex, porque existem 6 camadas de células, bastante individualizadas, bastante visíveis. E cada camada dessa no corpo geniculado lateral do tálamo está recebendo de apenas um dos olhos, ora de um olho, ora de outro olho. Então, essa organização se dá de tal forma que as retinas temporais de ambos os olhos, elas projetam ipsilateralmente para o corpo geniculado lateral nas camadas 2, 3 e 5. Enquanto que as retinas nasais de ambos os olhos projetam sempre contralateralmente, ou seja, sempre para o corpo geniculado lateral do outro lado, e elas alcançam as camadas 1, 4 e 6. Então, das 6 camadas do corpo geniculado lateral, elas nunca recebem dos 2 olhos. É sempre a informação que vem de um olho ou do outro olho. Se a gente for estudar essas células em cada camada, a gente observa que existe retinotopia em cada uma das camadas. Então, o que é a retinotopia? 2 células ganglionares eram vizinhas aqui na retina temporal desse olho. Essas células vão se projetar para as camadas 2, 3 e 6. Então, equivale a dizer que em cada uma dessas camadas eu tenho um pequeno mapa da retina em cada uma dessas camadas. Então, eu mantenho as relações anatômicas que existiam na retina, elas são mantidas nessas camadas do corpo geniculado lateral. Então, se a gente fizer um paralelo com o sistema somatosensorial, esses neurônios que estão aqui no corpo geniculado lateral são chamados de neurônios de segunda ordem. Então, o nosso neurônio 1 é a célula ganglionar. A gente sabe que elas não são exatamente o neurônio 1, né? Mas elas estão representando esse neurônio 1. E o neurônio 2 está em uma dessas camadas do corpo geniculado lateral. Mas percebam que cada neurônio aqui da retina pode se projetar para camadas diferentes. Então, a gente não está tendo aquilo que acontecia no sistema somatosensorial, onde muitas células de primeira ordem confluíam para uma célula de segunda ordem. Então, visto a retinotopia em cada camada do corpo geniculado lateral do tálamo, a gente também observa que, se temos células diferentes na retina, essas células se projetam para lugares diferentes no tálamo. Então, os diferentes tipos de células ganglionares, em ambas retinas, temporal e nasal, se projetam para diferentes camadas no corpo geniculado lateral. De que forma? Lá na retina, a gente tinha as células do tipo P, do tipo M e do tipo nenhuma coisa nem outra, né? Não P e não M. Cada tipo celular se projeta para uma camada específica.
Então, as células P, que são as células que existem em maior quantidade na retina, elas se projetam para as camadas 3, 4, 5 e 6 do corpo geniculado lateral, enquanto que as células do tipo M se projetam para as camadas 1 e 2 do corpo geniculado lateral. E aonde vão as células chamadas não M, não P? Elas se projetam para entre as camadas. Então, essa partezinha aqui, representada em rosa, são as camadas coniocelulares. São células que têm corpos muito pequenos. A palavra cônio se origina da palavra poeira, e esses pequenos corpos celulares se localizam aqui, entre as camadas principais. Então, para cá se projetam as células retinianas ganglionares, é claro, não M, não P. Bom, dito isso, como é que serão os campos receptores das células do corpo geniculado lateral? A gente viu que o campo receptor das células ganglionares era redondo e funcionava como se fossem dois campos num só. Ou seja, eu tinha uma parte central que fazia o oposto da parte periférica. Então, é muito natural que a gente se pergunte como são os campos receptores das células do corpo geniculado lateral. E essa resposta é a seguinte: eles são iguais aos campos receptores das células ganglionares da retina. Então, para provar isso, tiveram que fazer o mesmo experimento. Então, a gente tem novamente o nosso gatinho de olhos abertos, anestesiado, nesse aparelho chamado estereotáxico. E agora, onde será que vai estar o eletrodo que vai captar o registro das células, que vai captar a atividade das células? Esse eletrodo vai estar em uma célula do corpo geniculado lateral do tálamo. Então, a seguir eu vou mostrar para vocês o vídeo do experimento de registro do campo receptor dessas células. Como a gente viu, elas são iguaizinhas às células ganglionares. Então, os campos receptores são redondos e eles têm oponência centro-periferia. Então, o disparo das células nesse experimento, ele é audível e é através dele que os pesquisadores delimitam no campo visual do animal onde está o campo receptor da célula que contém o eletrodo, da célula, agora no corpo geniculado lateral, que está sendo estudada. Então, isso é o que o animal está vendo de forma anestesiada, mas é o que está sendo apresentado aos olhos deles e a gente pode comparar com aquilo que a gente está escutando desse áudio. A mesma coisa para uma célula off-center. Então, quando a luz incide somente na periferia, a célula dispara maximamente. Bom, então a gente viu que as células no corpo geniculado lateral funcionam de forma muito semelhante às células ganglionares da retina. E aí a gente continua nosso trajeto através aqui das radiações ópticas para chegar no lugar que a gente queria, que é o córtex visual primário. O que a gente pode lembrar aqui? Que, na verdade, as duas primeiras camadas do corpo geniculado lateral,
elas recebem das células M da retina e, portanto, elas vão formar um trajeto específico, segregado, até o córtex visual primário, que é esse trajeto das células M da retina, formando o caminho magnocelular. A gente sabe também que as outras 4 camadas do corpo geniculado lateral recebem das células P e ainda tem as células não P, não M, que se projetam para as entrecamadas. Então, essas camadas de 3 a 6 formam o trajeto parvocelular, que também mantém segregada a informação até chegar aqui no córtex visual primário, ou córtex estriado.